Mastercard é mais do que cartão, porque somos movidos por pessoas e criamos soluções para atender a cada uma delas. Como produtos que as identificam pela forma como digitam, transferências que acontecem num piscar de olhos e tecnologias que protegem empresas e clientes. Mastercard. Comece com as pessoas. Comece o que não tem preço. Olá, obrigado por você estar assistindo a gente. Hoje nós vamos conversar com a Sara Buchwitz, que é vice-presidente de marketing e comunicação da Mastercard Brasil, sobre um tema bastante quente e atual, como que a publicidade pode ajudar na transformação social, como que a publicidade pode contribuir de forma positiva para as transformações que a nossa sociedade precisa. A Sara tem mais de 18 anos de experiência na área, é uma executiva bastante reconhecida localmente, isso tem uma história de vida, uma trajetória profissional bastante interessante, passou já por empresas como a ESPN, a PepsiCo, tanto aqui no Brasil quanto fora, e recentemente foi eleita pelo Meio Mensagem Women to Watch, que é um prêmio que reconhece as principais mulheres e a sua atuação profissional aqui no Brasil. Sara, obrigado por sua presença, é um prazer conversar com você hoje. E eu queria começar perguntando para você, quando a gente pensa em publicidade, né, normalmente a gente tem ideias de famílias felizes, de produtos perfeitos, é sempre uma ideia muito de alegria, né, de satisfação. Mas como é que a gente pode também usar a publicidade para falar de temas delicados e de problemas sociais, muitos dos que a gente vive hoje? Fábio, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando no Festival Path. É realmente uma honra poder compartilhar um pouco dos meus aprendizados e aprender também com todos vocês. Então, eu quero agradecer a participação. Vamos falar de publicidade, né? O impacto que a publicidade pode ter na vida das pessoas e em toda a sociedade. Eu acredito muito nisso. A publicidade não é só sobre famílias felizes, não é mais sobre isso. Talvez já foi em algum momento, mas hoje não é mais sobre isso, né? A publicidade, ela não pode estar desconectada da realidade, né? E cada vez mais, nesse mundo em que as marcas conversam com os consumidores, né? Antigamente a gente tinha um monólogo, colocava um filme na TV e o consumidor recebia essa mensagem. Hoje não. Hoje as marcas, elas têm conversas com os nossos consumidores. Todo dia a gente dialoga com eles. Então, por isso, a gente não pode estar desconectado da realidade. A publicidade, ela só é verdadeira realmente se a gente reflete a sociedade, mostra a diversidade. E os consumidores, eles dão preferência a produtos e serviços que têm um propósito. E a linguagem publicitária, ela também é muito importante, né? A publicidade, ela é pop culture, né? A gente fala cultura popular, ela construiu e ajuda a construir a cultura popular, ela tem um papel de influenciar as pessoas e os hábitos. Então, é muito importante que a gente use a publicidade como uma ferramenta de mobilização social, garantindo que ela não é estereotipada, que ela passe mensagens e que ela seja em prol da sociedade. Outro dado importante, Fábio, quando a gente pensa em publicidade, né, pensa muito no mercado publicitário, mas o mercado publicitário, ele hoje, de acordo com um estudo feito pelo SEMP, ele movimenta 49 bilhões ao ano de reais. Então, ele tem um impacto muito grande econômico. E cada R$1 investido em publicidade tem o impacto de gerar R$8 na economia, direta e indiretamente, né? Então, a publicidade, além de ter um papel importante na construção da cultura e de hábitos, ela também tem um papel econômico muito importante. Certo, quando você falou de cultura popular, eu logo lembrei justamente da marca Mastercard, né? Comércio que não tem preço, quer dizer, isso já virou realmente uma frase que está na cultura popular, né? E aí a gente vê muito como que a publicidade realmente influencia as discussões, né? E pode realmente contribuir nas discussões mais importantes que a gente está tendo hoje. Nesse sentido, uma das discussões muito importantes é sobre consumo consciente, né? E aí a gente pensa numa marca como Mastercard, uma marca de cartão de crédito, fazendo publicidade, quer dizer, tanto o cartão quanto a publicidade incentivam o consumo,
né? Qual é a preocupação da Mastercard e como que ela atua para que as pessoas consumam de forma mais consciente? Essa é uma ótima pergunta. A Mastercard, como você disse, é uma marca muito consistente, que está há mais de 20 anos impactando a vida das pessoas. Começou com o nosso posicionamento não tem preço, e o que não tem preço vem evoluindo, né? Conforme a sociedade evolui, a marca precisa evoluir, né? Quando a gente pensa em consumo consciente, existem várias formas, né? Uma delas, que é muito importante para a gente, a Mastercard ela tem um compromisso de inclusão financeira. Tá? Nós já incluímos mundialmente mais de 500 milhões de pessoas na economia digital, e a gente tem um compromisso nos próximos 5 anos em incluir mais 1 bilhão de pessoas. Essa inclusão, ela tem que vir também com a educação financeira. Então, é inclusão com a educação para que as pessoas possam consumir de uma forma mais responsável, né? Isso é uma questão. Outra forma de tornar o consumo mais consciente, aí eu vou trazer uma ação muito prática, quando a gente pensa, né, esse festival é sobre a Amazônia, sobre a natureza, sobre o nosso futuro. De uma forma muito prática, a Mastercard, em parceria com uma startup chamada Doconomy, criou uma calculadora de carbono. Então, é um API que é conectado, né, no aplicativo dos bancos, que vai calcular cada consumo, cada coisa que o consumidor consome, né? Ela é muito fácil. Então, ela, a partir se Fábio, se você consome, por exemplo, uma camisa, se você vai no shopping e compra uma camisa, essa calculadora vai te falar quanto de carbono você consumiu nessa compra. Te dá um relatório mensal, um relatório por tipo de compra, e, além disso, também te mostra como fazer isso, como consumir menos ou consumir de uma forma mais consciente. Né? De repente, você teve muito gasto com combustíveis no mês, então ela vai sugerir, porque você não anda de transporte público, e assim vai. Então, o assunto de consumo consciente, ele é muito amplo, ele vai desde inclusão financeira e educação financeira, até ações muito práticas, quando a gente pensa no impacto para o meio ambiente. E essa calculadora de carbono que a Mastercard possui, em parceria com a Doconomy, é um bom exemplo de como a gente pode ajudar o consumidor a educá-lo para que a gente possa, na verdade, entender esses nossos impactos e se responsabilizar todos nós por eles. É bastante interessante essa calculadora realmente como um termômetro, né, para os nossos hábitos e tudo mais. Mas além dessa calculadora, o que mais a Mastercard tem feito ou quais são as preocupações com a sua própria pegada de carbono, né? Eu sei que cada vez mais o plástico está perdendo espaço nessa indústria, né? Cada vez está ficando mais eletrônica, mas ainda assim a própria Mastercard deve ter sua pegada de carbono. E como que ela faz também para minimizar isso? Boa pergunta. Sem dúvida, o plástico é uma questão para a gente, tá? E a responsabilidade, né, sobre o planeta como um todo é uma questão muito importante. Tá? Então, a Mastercard tem algumas soluções e algumas ferramentas. Sem dúvida, a pegada de carbono é uma discussão relevante, e a gente vai além disso, né? Nós temos uma série de ações de impacto positivo para a natureza que já estão acontecendo ou que estão programadas para o futuro. Eu vou te falar de algumas. Sem dúvida, né? Zerar a cadeia de carbono, esse é um compromisso, já é nosso, até 2050 a gente vai zerar, como foi feito compromisso de todas as empresas, então esse é um ponto. Outro, como você mencionou, o plástico. Nós já desenvolvemos um diretório que está disponível para os nossos parceiros, com soluções de plásticos que sejam sustentáveis, tá? Ou que venham de material reciclável, ou que seja biodegradável. Uma outra forma é usar mais os meios digitais, né? Não utilizar o plástico. E esse deve ser o futuro. Enquanto a gente não chega lá, a gente busca novas opções de plástico. Outra coisa que nós fizemos, nós também montamos a coalizão Planeta Priceless, que é uma coalizão entre nossos principais parceiros, bancos, credenciadoras, varejistas e consumidores, que têm um objetivo de até, nos próximos 5 anos, replantar 100 milhões de árvores. Aqui no Brasil, a gente já começou o nosso projeto na Amazônia, com a Conservation International, uma ONG bastante reconhecida no Brasil, e em outros lugares do mundo a gente também está atuando no Quênia e nas florestas da Austrália. Mas esse é só o começo, para chegar nesse goal em 5 anos de replantar 100 milhões de árvores. Uma outra ação que a gente fez, né, quando a gente pensa no meio ambiente,
a Mastercard, ela emitiu títulos verdes de 600 milhões de dólares, tá? E assim, né, esses títulos ficam disponíveis. Então, assim, tem uma série de ações, né, quando a gente pensa no nossa missão corporativa mais ampla, mas também passa pelo engajamento dos consumidores, né? Assim como a calculadora de carbono, que é muito factível, né, que é muito fácil, ela ajuda o consumidor nesse dia a dia a entender como ele está consumindo, nós também fomos além, né? Como é que a gente conecta mundos diferentes em prol de um mundo melhor, em prol de engajamento? Então, esse ano, agora em setembro, nós lançamos, em parceria com o Campeonato Brasileiro de League of Legends, uma ação chamada Play for the Jungle. Para quem não conhece, em League of Legends, a jungle, eles chamam de jungle mesmo, a selva, é o lugar mais importante e mais estratégico do jogo. E a Mastercard, para gerar essa atenção, né, ao problema do desmatamento, a Mastercard teve uma ideia que foi, e se a gente fechasse a jungle, se a gente fechasse a selva? Então, o que nós fizemos foi, a gente fechou essa parte do jogo, né, colocou fogo na floresta e chamou 10 jogadores, os 10 melhores jogadores do Brasil, para jogar num ambiente em que praticamente é impossível jogar, para fazer essa conexão entre o jogo e a vida real, porque a gente também não vai viver sem as florestas são essenciais para a nossa vida. Então, foi uma ação que nós temos muito orgulho, que é falar com a comunidade gamer, que é uma comunidade muito grande, através do jogo de League of Legends, que é o jogo mais importante hoje, de desktop do mundo, e trazendo, né, para a pauta deles, para o dia a dia deles, algo tão importante quanto o desmatamento. E aí foi um sucesso, né? Os gamers realmente entenderam que é impossível, se é impossível jogar, né, num ambiente sem a floresta, num ambiente virtual, imagina no real. Legal, muito interessante essa ação do Play for the Jungle, Sara. Realmente mostra muito como a publicidade, o marketing podem ir muito além do filme que a gente vê na TV, né? E cada vez mais a gente tem espaço para usar essas ferramentas e essas outras formas de publicidade, né? E você já citou outras, a própria calculadora não deixa de ser uma ação de marketing, de publicidade, né? A coalizão Priceless... Ops, deixa eu voltar. Agora fui eu que me enrolei aqui. Muito legal essa ação do Play for the Jungle, Sara, muito interessante, mostra muito bem como a gente pode ir além, né, do filme de TV quando a gente fala de publicidade, né? Muitas vezes a gente tem a impressão de que é só aquilo que a gente vê ali no intervalo comercial, mas não, né? Hoje em dia a gente tem muitas possibilidades de engajamento com o público de várias formas, né? A própria calculadora é uma forma de marketing, de relacionamento com o cliente, né, em que a gente pode se engajar. E eu queria saber um pouquinho mais assim de você, como é que você vê esse desenvolvimento da publicidade atualmente, né? Quais são as outras formas e como que ela pode realmente também trazer, né, nessas outras formas essas mensagens de engajamento e de refletir a realidade social, como você falou antes? É uma ótima pergunta, né? O como pode ser feito de diversas formas. Eu acho que o que a gente não pode perder de vista é o porquê. Né? Cada vez mais, como falei lá no começo, o consumidor, ele espera empresas que tenham responsabilidade social, eles esperam empresas que estejam engajadas em questões ambientais. Então, o consumidor, principalmente o consumidor brasileiro, ele se engaja muito mais com esse tipo de empresa, ele valoriza muito mais esse tipo de marca. Então, a gente tem falado muito do ESG, né? Uma sigla que tem sido falada, acho que se a gente olhar aqui nos painéis, vai ter mais de 1000 vezes, vai ser a palavra mais falada, mas piadas à parte, o ESG ele é mais do que uma buzzword, que a gente chama, realmente é um compromisso, né? Falar de meio ambiente, o papel das empresas em relação ao meio ambiente, as questões sociais e de governança, são chaves para garantir o futuro da empresa. Por alguns motivos. O primeiro, os nossos investidores, né, esperam isso, os consumidores esperam, então, toda a cadeia de stakeholders esperam engajamento, não só engajamento, mas ações que tenham impacto positivo, né? E aí, né, isso tem que começar das corporações, né, tem que começar ali do coração da corporação. E a publicidade, ela é só mais uma forma de engajar o consumidor, né? É muito importante que, primeiro, que a marca e que a corporação tenham um propósito, tenham ações claras
e usar a publicidade como ferramenta para contar essas histórias, e não o contrário, né? Então, sim, publicidade é importante, publicidade pode causar impacto, mas tem que ir além da publicidade, né? A publicidade tem que ser uma ferramenta para contar histórias verdadeiras e genuínas, vindo das grandes empresas. Certo. A gente vê, né, que cada vez mais as empresas estão sendo consideradas uma fonte confiável de informações e a própria sociedade espera esse papel das empresas, né, que elas realmente assumam um papel ativo na sociedade, né? No caso da Mastercard, qual seria esse propósito e como ele aparece na publicidade da Mastercard? Existem vários, né? A gente tem alguns propósitos. A Mastercard já há mais de 10 anos fala eu vou falar em inglês, que é o Doing Well by Doing Good, que na verdade é fazer bem fazendo bem, tá? Isso faz parte da nossa essência de marca e essência corporativa, né? Então, a gente já parte dessa essência e desse propósito, tá? E quando nós pensamos nos nossos pilares, né, a gente tem alguns pilares, o pilar da inclusão financeira e social, o pilar do meio ambiente, que eu falei, né, eu contei para você sobre a calculadora de carbono, a coalizão do planeta Priceless, enfim, os títulos verdes que nós emitimos, e também toda a parte de governança. Vou focar um pouco mais na parte social e de inclusão financeira, tá? Nós temos uma série de projetos de inclusão financeira, como, por exemplo, cartões de benefício social, né? Tudo isso digitalizando. A digitalização do serviço financeiro ela é muito importante, a bancarização ela é muito importante, porque ela reduz a informalidade, ela é bom para todo mundo, ela é mais segura. Então, a gente trabalha muito ativamente em incluir as pessoas nesse mundo financeiro digital, porque é bom para todo mundo ganha. Mas a gente não pode deixar de lado, né? A gente fala de inclusão digital, mas para que a gente possa impactar o mundo, todo mundo tem que ser impactado, a gente não pode esquecer de ninguém, né? A gente não pode deixar ninguém de lado. Por isso que a Mastercard já há muitos anos trabalha fortemente no combate à fome, tá? E eu vou te dar um exemplo de como isso é feito aqui no Brasil, tá? A gente tem parceiros globais como a Unicef, o World Food Program. Aqui no Brasil a gente tem uma parceria com a Ação da Cidadania, e esse foi um ponto muito importante para a gente na pandemia, Fábio. No começo da pandemia, nós mudamos todos os nossos planos e falamos que a gente precisa fazer alguma coisa de impacto, alguma coisa que realmente responda a esse momento da sociedade. Foi aí que nós lançamos o movimento Faça Parte, Comércio que Não Tem Preço. Esse movimento, ele tinha como objetivo arrecadar refeições, pratos, né, de alimentos para quem estava realmente sofrendo e continua sofrendo para a pandemia. Então, em maio, a gente lançou um movimento com o objetivo de doar 2 milhões de refeições. E eu falo muito feliz que agora, até o final de setembro, a gente já tinha doado 23 milhões de refeições. Então, realmente é um número 10 vezes maior do que a gente imaginava onde a gente podia chegar. E o que nós fizemos como marca, então, como empresa, a gente tinha um papel para prestar para a sociedade, a gente tinha que causar esse impacto positivo. E como marca, nós colocamos absolutamente todas as nossas ações sobre essa campanha, Faça Parte. Então, fizemos lives, fizemos promoções, e quando a gente fala de consumo consciente, tem também o como colocar o consumidor no centro e empoderar. Então, para a campanha Faça Parte, no ano passado, para toda transação por aproximação que o consumidor fizesse, a Mastercard doava 2 centavos. E agora, no começo do ano, né, também falando não só em consumo consciente, mas consumo de impacto, né, a Mastercard, para toda transação com o WhatsApp Pay, a gente também doava 2 centavos. Né? Então, vai além, né? A gente está falando aqui de publicidade, mas também nós estamos falando de responsabilidade social, falando de impacto positivo, de colocar o consumidor no centro, mas também fazer a nossa parte como empresa. Bem interessante essa ação, porque ela junta todos os pontos da cadeia, né? Nessa mesma ação, mostra muito o poder aglutinador, né? Que uma empresa como a Mastercard tem. É bem interessante mesmo. Um outro assunto, Sara, que normalmente também permeia muito nossa sociedade e que ganhou uma proporção muito importante e finalmente está ganhando essa proporção muito importante, é o tema da diversidade, né, dentro das empresas, na própria publicidade, né, nas novelas, né, muitas vezes são questionados aí, né, os núcleos das novelas, né, para ter mais realmente representação da sociedade ali, né? Como que a Mastercard trata essa questão?
tanto internamente quanto na publicidade dela? Essa é uma ótima pergunta também, que eu fico muito feliz em responder, porque esse é um assunto extremamente importante, né? Não preciso falar de todos os estudos de McKinsey, todos os estudos que existem também, que todo mundo já conhece, mas a gente faz isso não só porque é melhor para o negócio, mas porque é a coisa certa a se fazer. Né? Diversidade traz inovação, diversidade e inclusão traz impacto positivo para as pessoas, para a sociedade e, consequentemente, para os nossos negócios. Então, assim, vamos começar por aí, né? A coisa certa a se fazer. Existem várias questões históricas que precisam ser reparadas, né? Como a inclusão das mulheres, como a inclusão dos pretos e pardos, a inclusão da comunidade LGBTQIA+. Então, tem muita coisa que ainda precisa ser feita. Eu tenho muito orgulho de dizer que a Mastercard já começou a dar esses primeiros passos. Nós temos programas de inclusão bastante sérios, né? Hoje, mais de 40% das líderes são mulheres, no nosso board brasileiro, né? A gente já tem mais de 50% de mulheres, então nós temos números bastante agressivos em relação à inclusão de mulheres. Então, além da representatividade que nós temos uma consciência muito grande interna, e a gente traz essa consciência, essa preocupação em forma de ação através dos nossos grupos de afinidade. Então, hoje nós temos 4 grupos de afinidade, os IOPROS, que são os Young Professionals, que são dos jovens, temos de pretos e pardos, de mulheres, e temos o Pride, da comunidade LGBT, que é a mais. Então, esses grupos hoje nos ajudam a criar mudanças realmente importantes e que sejam mudanças estruturais, dentro da Mastercard, mas também que tenham reflexo para a sociedade. Isso é o que a gente faz internamente. Mas como marca também a gente precisa fazer, né? O que está dentro, a gente tem que fazer nosso trabalho dentro, mas tem que também fazer para fora. E a Mastercard é uma das, não só signatárias, mas uma das líderes da Aliança Sem Estereótipo da ONU Mulheres, aqui no Brasil. E o que é a Aliança Sem Estereótipo? É um grupo de empresas que trabalha pró-diversidade na propaganda. Mais do que diversidade, né? É uma comunicação não estereotipada, mas também que empodera e protagoniza os diferentes recortes sociais. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que todas as nossas propagandas, elas são não estereotipadas e ela tem representatividade. E também uma outra preocupação que precisa ser feita, né, não é só o que está, essa discussão, né, da representatividade, ela é importante, ela tem que existir, a representatividade tem que ser feita de uma forma que a gente empodere as pessoas e coloque todos num papel de protagonismo, mas também é importante que está por trás das câmeras, né, Fábio? Né? Quem são as equipes que estão trabalhando nessa publicidade, nesses filmes, nessas novelas? Né? A equipe é diversa, as discussões são diversas, né? Como está a produção? Então, hoje a gente está olhando não só o que está para frente da câmera, mas também com uma preocupação muito grande o que está por trás das nossas câmeras. Eu acredito que essa equipe diversa contribui, inclusive, com esse próprio viés, retirar o viés, né, como você falou, né, não ser uma propaganda estereotipada, certo? Muito, isso é muito importante, né? A gente ninguém sabe tudo, pelo contrário, só, né, a inteligência coletiva que vai fazer a gente chegar muito mais longe. Por isso é tão importante ter diferentes pessoas nas equipes de produção, nas agências, em tudo que a gente fizer, nas nossas propagandas, para não só ter a representatividade, que é muito importante, mas também para que um possa ensinar o outro a quebrar esses vieses. E Sara, você como uma liderança feminina, né, uma liderança que já foi reconhecida, até reconhecida muito no mercado, não só pela sua atuação no mercado publicitário, mas também por essas questões todas que você traz sempre para a discussão, como é que você encara essa nova postura da liderança hoje, das lideranças das empresas? Né? Como é que a liderança moderna precisa ser? Uau, que pergunta difícil! Que pergunta difícil. Olha, como a liderança moderna precisa ser humana, né? Precisa ser uma liderança humana, uma liderança empática, uma liderança que respeita, uma liderança que aprende todos os dias, que possa ensinar também, mas que possa aprender, mas principalmente uma liderança humana, uma liderança que inspira, uma liderança que entende qual o propósito, que gere um propósito, que leve sua equipe junto a esse propósito todos os dias. As
pessoas hoje, elas já não acordam mais porque vão trabalhar, né, não somente porque recebem um salário, mas elas vão trabalhar porque elas acreditam e porque elas têm um propósito. Então, eu acredito que faz muito sentido e é muito importante porque os líderes, né, esse líder do futuro, entenda o propósito, traga o propósito para a sua equipe e faça com que a equipe viva esse propósito. Né? Então, é um ser muito humano, pessoal, empático, entender as dificuldades de cada um e as virtudes, trazer essas virtudes à tona, e também ter esse caminho, o caminho do propósito. Legal. Me conta um pouco da sua história pessoal, de onde veio o seu propósito? Vamos ver de onde eu começo, viu? Já são alguns anos. Esse tipo de coisa que nunca vem na escola, né? Você não aprende na escola, né? Vem da história de vida mesmo, né? Então, da história de vida. A gente aprende um pouco na escola também, mas vem muito da nossa história de vida, eu acredito nisso. Fábio, por que o propósito? E eu tenho falado tanto de transformação social, falado tanto do impacto das corporações, né? Falando tanto da questão privada, né? O impacto do setor privado na vida das pessoas, porque eu posso dizer que eu sou um exemplo dessa transformação social, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, né? Eu sou da ABC Paulista, de uma família, cresci numa família bastante pobre, estudei minha vida inteira em escola pública, tive a sorte de estudar em escolas públicas muito boas, então eu estudei no SESI, sempre fui muito boa aluna, então isso me ajudou muito nas escolas públicas, e minha vida realmente foi transformada, né, a partir, então eu sou, né, acho que é importante falar também, neta de retirante nordestina, Dona Amélia, que veio com 7 filhos nas costas para ganhar vida em São Paulo e conseguiu, de imigrantes judeus que vieram também, tiveram que, né, esquecer das nossas origens, a gente foi obrigado a pagar tudo para poder sobreviver. Então, aqui tem um sangue de muito sofrimento, mas também de muita superação. E foi nessa superação que eu me segurei, que me fazia acordar todos os dias querendo algo melhor para mim, para toda a minha família e para o mundo onde eu vivo. Então, essa é a grande parte do meu propósito. Então, né, eu sempre estudei em escola pública, como falei para vocês, e a minha entrada nas corporações, ela aconteceu por um fator muito trágico na minha vida, e que, né, eu falo hoje inglês porque meu pai faleceu e minha mãe usou o dinheiro, tudo que ela ganhou no seguro de vida dele, para pagar um intercâmbio. Então, ela teve visão de eu fazer intercâmbio, com o intercâmbio eu aprendi inglês, com o inglês eu entrei numa empresa multinacional. Mas olha isso, né? Então, a minha luta, ela é muito para que as pessoas não precisem de uma tragédia familiar para poder ter acesso ao inglês, né? Para que eu estudei na USP, eu fiz 1 ano e meio de cursinho, eu fui bolsista no cursinho, e assim, eu só entrei porque eu fui bolsista, e eu consegui a bolsa porque eu era uma boa aluna, né? Eu cheguei lá, mas tudo que eu faço hoje é para que as pessoas tenham mais oportunidade, para que não tenha que passar por tudo isso. Na minha época ainda não tinham as políticas públicas, né, afirmativas de cotas que elas precisam acontecer. Então, realmente, eu tive ali que contar com outros fatores do acaso, muitas vezes tragédias, para poder chegar onde eu estou. Né? Então, isso me move todos os dias, né, para que tenham mais Saras no mundo corporativo, mais Saras onde elas quiserem. Né? Aqui, esse não é o único modelo possível de vida, hoje me faz muito feliz. Eu posso, né, sentada nessa cadeira, usando esse meu crachá, gerar uma transformação. Mas o que eu quero é que mais Saras possam estar onde elas quiserem. E com isso a gente precisa trazer mais oportunidades iguais para todos. É verdade. Uma bela trajetória, parabéns, muito inspiradora mesmo. Eu até ia te perguntar se você não tem medo de muitas vezes levantar essas bandeiras que você levanta no mercado corporativo, que ainda é bastante marcado, né, muitas vezes por privilégios e machismos e vieses, né, mas acho que com essa trajetória que você acabou contando já mostra muito para a gente de onde você tira essa força. É daí mesmo? O que mais? Da onde mais vem essa vontade de correr esse risco? Ela vem daí, mas ela vem também de uma expectativa de um futuro melhor.
né? Ela vem de tudo isso, ela vem do olhar para o lado, olhar para o outro e ver que todos merecem uma vida melhor. E que se eu estou sentada hoje nesse lugar de privilégio, eu tenho obrigação de doar parte desse meu privilégio, né? Eu sempre fui muito ativa na bandeira do feminismo, principalmente nas corporações, da representatividade feminina, e agora eu vejo que mesmo aqui eu estou no meu papel de privilégio, porque eu sou uma mulher branca nesse local. Então, qual é o meu papel e a minha responsabilidade para trazer as mulheres pretas e pardas também para esse lugar, né? Indígenas, né? Para trazer a comunidade LGBT. Então, essa força, ela vem sim de trás, mas ela vem também do quanto eu entendo que eu e todas essas outras Saras, né, podem usar esse lugar, esse espaço que a gente tem, esse palanque, para gerar transformações para ter uma sociedade mais justa. Faz todo sentido. Muito bom. Para a gente encerrar, Sara, tendo em vista tudo isso que a gente falou hoje, os exemplos que você trouxe, a sua própria história e tal, como é que você vê o futuro da publicidade? Ela vai ser cada vez mais engajada? Para onde ela vai? Mais uma pergunta de $1 milhão. Já foi o futuro da liderança e agora o futuro da publicidade. A gente quer deixar os nossos ouvintes ricos hoje. Vamos lá, Sara. O futuro da publicidade. Acho que o futuro da publicidade passa por duas vertentes. Uma que a gente falou pouco aqui, mas acho que é importante pontuar, que é a vertente da tecnologia, né? A publicidade vai ser transformada nos próximos anos pela tecnologia, né? Pela entrada da inteligência artificial no nosso dia a dia, pela tecnologia de realidade aumentada, quando as pessoas, né, imagina a gente usando, né, a gente chama de wearables, mas assim, todos os relógios, tudo conectado, tudo isso vai nos trazer dados muito profundos sobre os consumidores, tá? Então, acho que o primeiro ponto que a gente não pode esquecer é a tecnologia, tá? Então, a gente vai ter muito mais tecnologia, muito mais acesso a dados, obviamente de uma forma bem responsável, mas a gente vai ter muito mais acesso a esse dia a dia do consumidor. Isso vai fazer com que as marcas sejam muito mais assertivas e que tenham um discurso mais personalizado, mais customizado, tá? Mas tudo isso vai ser commodity, né? Isso vai existir, vai estar ali, as grandes marcas vão ter acesso, só que isso vai ser commodity, né? E aí, né, falando desse futuro, então, neste futuro eu enxergo a tecnologia como uma ferramenta poderosa, mas como ferramenta. Porque o que eu acredito que realmente vai mudar, e a publicidade, o que vai conectar é o propósito, são as conversas verdadeiras, são as conversas contextualizadas e relevantes com os humanos. Não, eu ia falar consumidor, mas com gente, né? Não é quando a gente não é consumidor, a gente é gente. Então, falando sobre o futuro, tecnologia como ferramenta, mas a criatividade, o propósito, as grandes conversas, o contexto, o impacto, né, para que a gente possa alcançar algo muito maior. Então, o futuro, para mim, de novo, repetindo, tecnologia, mas com o humano gerando impacto. Marcas que não tiverem um propósito, marcas que não cumprirem o seu papel com a sociedade, no longo prazo, vão estar mortas. É isso que os consumidores querem e também que os investidores querem. Uhum. Então, esse é o futuro. Tomara que eu acerte, porque vai ser um futuro melhor, com certeza melhor. Vai acertar. Acho que todos nós queremos, né, que esse seja o futuro. Então vai acertar sim. Para a gente terminar, você gostaria de fazer algum convite aos nossos parceiros para que se engajem nas atividades da Mastercard, principalmente no planeta Priceless? Obrigada. Olha, deu um chamado. Como patrocinador do Festival Path, né, da Amazônia, a gente faz parte deste festival porque nós acreditamos no poder do conteúdo para mobilizar a sociedade. E nesse caso, né, com link para a Amazônia, uma conexão muito grande com a Amazônia, que, né, traz essa conexão com a nossa coalizão Priceless Planet, a coalizão Planeta Priceless, que, como eu falei para vocês, que é o nosso compromisso em replantar
100 milhões de árvores nos próximos 5 anos. Tá? Então, eu convido cada um de vocês, no site do Festival Path, tem um botão de doação, para que todos também façam parte desse movimento e doem, para que a gente possa replantar mais árvores. Então, é super fácil, tem um botãozinho lá de doar, cada um pode doar uma árvore, 2 ou quantas quiserem. Essa doação, ela vai direto para a Conservation International, tá? Então, ela é traqueada pela Mastercard, auditada, e ela vai direto para a Conservation International, que faz o papel do replantio para a gente aqui na Amazônia. Então, quero te agradecer, foi um prazer fazer parte desse festival. Obrigado, Sara, a gente que agradece pelo seu tempo, pelas suas ideias e inspirações, e agradecemos também a todos aqueles que nos assistiram. A gente fica à disposição para se alguém quiser entrar em contato também, pelo meio do festival, consegue entrar em contato com a gente. Muito obrigado. Obrigada.